Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, estamos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada. A gente nunca sabe a hora que vai, né, dar uma olhada no vídeo e tudo. Aqui. Estamos juntos aqui mais uma vez agora para tratar sobre mais um assunto da história do Espírito Santo. Eu tenho feito alguns vídeos já há algum tempo falando sobre a República Velha. Bom, a gente chama de República Velha, mas agora historiadores estão chamando de Primeira República, né? República Velha ficou assim num tom meio pejorativo, digamos, né? Porque é uma coisa antiga, velha, mas realmente era. Era uma política provincialista demais, né? Aquela coisa do café com leite lá que a gente chama, que a gente aprendeu na escola de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, né? Dividindo ali o poder agrário. O Brasil era essencialmente um país agrário, aliás, continua sendo, né? Continua sendo. A gente ficou ali em pausa desde os anos 1950 ali, quando 60 na verdade, né? Depois da eleição de Jânio Quadros, né? A renúncia depois de 7 meses, aquele desastre total. Gente, pelo amor de Deus. Papai fez campanha pro Jânio. A vassourinha, varre, 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 vassourinha. Ai, varre a bandalheira. Gente, inacreditável. Aí o cara me renuncia 7 meses depois, fez uma lambança e recebeu Che Guevara no Palácio do Planalto para dar condecoração para Che Guevara. Aí foi para Cuba falar com Fidel. Ai, meu Deus do céu. Jânio Quadros é uma figura incrível mesmo, né? Era um intelectual, mas era uma figura esdrúxula, estranha, né? Mas eu gosto de ver o Jânio falando, gosto de ler as coisas que ele escrevia. Escrevia sempre por bilhetinhos, né? E tal. Mas voltando à República Velha, eu digo da industrialização que o Brasil deveria ter sofrido no início do século XX. Quem sofreu essa industrialização foi São Paulo, mais aguerrida, né, nessa afã de trazer o Brasil para o século XX, né? Depois da criação da energia elétrica e das usinas elétricas e tudo que aconteceu ali no iniciozinho do século XX, né? Aí eu falei dos anos 60 do Jânio e do Jango, que assumiu depois, né, João Goulart, e todo aquele problema que botou o Brasil em pausa. Depois veio a ditadura, né, o governo militar, 5 presidentes militares de esquerda. O militar essencialmente é centro-esquerda, né? Quem acha que militar é de direita está redondamente enganado. É só follow the money. De onde que vem o dinheiro do militarismo? Hein? Vem do governo, né? O militar nada mais é do que um servidor público. Então, ele está dentro da máquina pública, que é essencialmente uma máquina de esquerda, que aumenta o tamanho do Estado sempre. Tudo que eu coloco desse jeito, né? Eu sou libertário. Então, toda vez que eu vejo alguém falando em aumentar impostos, aumentar taxas, tarifas, colocar todo mundo para dentro de bolsas, para mim ele é governamentista e é de esquerda. Porque o dinheiro tem que ficar na mão da população, o dinheiro não tem que ficar na mão do governo concentrado, porque o governo só faz merda. O governo ele não tem a capacidade de distribuir renda, ele só acumula renda, no ápice da pirâmide ali. Por isso que a gente está chegando agora num fator esdrúxulo de afogamento, né, dessas contas públicas, né, que a gente não sabe para onde vai dar. A gente já está em inflação pra caramba. O preço de supermercado um absurdo, aluguéis subiram, IPTU subiu, tudo subiu. O dólar subiu pra caramba, bolsa desequilibrada, bolsa de valores, a desvalorização do real frente a outras moedas no mundo, é uma das piores moedas do mundo hoje. No final do governo do Itamar e do Bolsonaro a coisa melhorou, perdão, do Itamar, viajei no Itamar. O vice da Dilma, Michel Temer, e do Bolsonaro, a coisa foi equilibrando-se devagarzinho, né? O governo Bolsonaro, Paulo Guedes entregou com superávit na balança, né? Com deflação, por incrível que pareça, e agora 40 bi, e agora a gente está aí com 100 bi, né, de déficit. Mas tudo bem, voltando lá
para essa industrialização do Brasil, que deveria ter acontecido, infelizmente não aconteceu. Né? Nós tivemos essa República Velha ali até 1930, quando o presidente Washington Luiz entregaria o poder a Júlio Prestes e o Getúlio Vargas deu o golpe. Né? E dali para frente a gente teve muitos anos de ditadura getulista e depois o povo ainda vota no Getúlio. Durante algum tempo eu fui um devoto, né, de Getúlio Vargas. Hoje, depois de estudar tanto, a gente vê o quanto ele foi fascista, esquerdista, fascista, né, um homem que... O fascismo é de esquerda, gente. Um homem que cria várias empresas estatais, coloca tudo para dentro do Estado, aumenta a máquina pública, cria um negócio chamado CLT, baseado numa carta de trabalho lá, de uma consolidação trabalhista da Itália, completamente esquerdista também, colocando tudo para dentro do Estado. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, tudo pro Estado. Pô, isso é esquerda, gente. Isso é esquerda. Direita, assim, não falo nem direita, mas o libertário, que está mais num right wing, seria tudo fora do Estado, tudo na mão do povo, tudo na mão da população, na mão da iniciativa privada, na mão de quem está fazendo negócio, de quem está abrindo loja, de quem está abrindo comércio, de quem está fazendo negócio voluntário. Eu te dou uma coisa que você quer e você me dá o seu dinheiro. É uma coisa voluntária, gente. Se você cresce o tamanho do Estado, em teoria você é um homem de esquerda, você é uma pessoa de esquerda, uma mulher de esquerda. Se você quer tudo para dentro do Estado, você quer ser servidor público, então você vai ser pago pela máquina pública, que está tirando o dinheiro da população, de quem trabalha realmente, né? De quem dá o sangue para ter dinheiro, e você leva os impostos para pagar servidor público. Quanto maior o Estado, pior. Mais esquerda é. Se a gente for colocar dessa forma, né? De quem é liberal ou libertário e de quem quer um Estado grande dominando tudo. Isso aconteceu no Brasil, acontece até hoje, a gente está vendo agora o que está acontecendo, né? E agora chegou naquele ponto em que a rede social democratizou a conversa de um jeito que é inexorável, impossível de deter, a não ser que você faça um muro em volta do Brasil e impeça todo mundo, como é na Coreia do Norte, em Cuba, Venezuela, Nicarágua, sei lá, nesses países assim de extrema pobreza, de extrema ditadura, né? Mas infelizmente o Brasil ainda passa por esse fio, né, da navalha, que eu diria, né? E isso é desde sempre, né, infelizmente. Mas voltando lá para a República Velha, né, para a Primeira República, a gente analisa o que aconteceu aqui nessa grande fazenda chamada Espírito Santo, né, que havia uma briga política entre o sul do Espírito Santo e o norte do Espírito Santo, né, na região de Linhares e Colatina, até São Mateus, com seus fazendeiros e políticos da região e tudo. E o sul do Espírito Santo, de Cachoeiro de Itapemirim, a Barra de Itapemirim até Itabapuana, né? E Campos também, que a Campos já pertenceu à Vitória, né? Nos anos 1800 1800, e toda aquela política fazendária que era feita ali naquele período. E o Espírito Santo vem tentando modernizar-se, né? Muito difícil, mas conseguiu ali pelos anos 1920. Primeiro, precisou fazer uma reorganização das cidades, das maiores cidades, né? Como Vitória, por exemplo, e Vila Velha, e Cachoeiro, e outros centros, Muqui, Itabapuana, e precisava haver uma reformulação de engenharia, de tráfego, de arquitetura e tudo. Isso foi feito nos anos 1909, 1910. Aí, nos 1920, precisou trazer modernidades como bondes elétricos e energia elétrica e eletrificação rural e etc. Isso precisou ser feito, né? E foi feito durante o governo do Florentino Avidos, em 1924, com Nestor Gomes e, né, com o Florentino Avidos até 1928. Né? E a revista Excelsior, né, de São Paulo, publicou em 1926, né, um artigo falando sobre notas, né, sobre o segundo ano de governo do Florentino Avidos, que a gente está vendo aqui, ó. Essa é a revista, né? Tá lá. É matéria paga, né, gente? É matéria paga.
era normal, né? Essas revistas que circulavam até para uma questão de marketing da época, de divulgar o que estava acontecendo no Estado para que você conseguisse empréstimos bancários, nacionais ou internacionais, ou algum capitalista, como se chamava antigamente, que viria fazer um investimento aqui. Isso aconteceu muito, né, nesse período aí que o mundo era bastante liberal, tá? Por incrível que pareça, né, desde o final do século XIX, com Dom Pedro II, que era um liberal, né, era um monarca liberal, e o Brasil viveu esse liberalismo e essa liberdade total de imprensa, de expressão, que havia desde mais ou menos ali 1890, 1880, né, 1890. Dom Pedro era um homem muito afeito às letras, um intelectual, e era um cara que não perseguia opositores políticos, né? Então a imprensa arrebentava com ele, né? Falava mal da família real e tal, e ele levava a coisa de uma forma equilibrada, política, né? Como tinha que ser, né? Mas a gente precisou de um empurrão bastante grande, senão Vitória teria ficado no tempo, teria ficado relegado lá para o século XIX, né? 18, sei lá. Era uma cidade colonial muito velha, abandonada, e esse período foi um período muito difícil, né? Entre os anos 1900 e 1930, mais ou menos, né? Nós tivemos aí 30 anos de muitos investimentos para poder levar a Vitória trazer Vitória para o século XX, porque ele ainda estava no século XIX, né? Aí a revista Excelsior, revista mensal ilustrada em São Paulo, 1926, falando sobre o surto de progresso verificado no Brasil no decorrer destes últimos anos, tem se feito sentir muito mais interessantemente em alguns pontos, mais do que em outros pontos, né? Tá falando de algumas cidades que enveredaram, né? Alguns estados, né? Enveredaram por um surto de progresso, segundo o articulista aqui, e outros não, né? O Espírito Santo era um desses que acabou vindo a reboque porque estava nessa região entre Rio, São Paulo. Rio era a capital da República, Rio, São Paulo, Minas e tudo, então, mas era considerado nordeste, tá? O Espírito Santo, por exemplo, conta a fortuna de ser um dos estados mais atingidos pela benfazeja febre de realizações e prosperidades que o assinala de modo impressionante entre as outras unidades da nossa federação. Dele, com toda a razão, disse um dos seus maiores magistrados, Dr. Santos Neves, que é um, entre aspas, estado predestinado. É o português da época, tá, gente? 1926. De fato, ainda que figurando entre um dos menores em extensão territorial, o Espírito Santo, todavia, assombra com fertilidade do seu solo, os seus bonançosos rios navegáveis, a abundância dos seus vastos e seguros ancoradouros e seu povo laborioso, inteligente e ordeiro, são compensações demasiadas generosas que lhe foram dadas pela divina providência. Tá vendo? Então é um povo cordato, né, que trabalha muito, ordeiro, aquele carneirinho. Né? Todos os integrantes, todos os grandes problemas de um país como o nosso, em plena fase de desenvolvimento, estão sendo ali, né, no Espírito Santo, solucionados sem estrépito, é bem verdade, porém com firmeza e decisão. A imigração, aí vai falando daquelas imigrações que aconteceram, né, de 30 anos atrás, né, desde 1880 por aí, 1890, a questão de transportes, né, das estradas, a saúde pública, o aproveitamento das riquezas naturais, como as madeiras, por exemplo, né, muita madeira de lei, a construção de portos e pontes, a instrução pública, melhoramentos urbanos, como eu falei com vocês, né, também a escrupulosa arrecadação do fisco e uma inteligente e honesta aplicação dos dinheiros do Estado. Tudo é digno de particular exame e concorre para a situação de bem-estar de que desfruta o povo espírito-santense. Então está elogiando ainda o poder do fisco estadual de arrecadar de forma inteligente para que se possa usar de forma profícua, né, os dinheiros públicos, né? Engraçado isso, né? Como é engraçado, como as pessoas aplaudem o Estado arrecadando dinheiro, né? Aí tem, de vez em quando a gente vê nos jornais, na televisão, no rádio, na internet, o pessoal falando, o Estado perdeu e precisa recuperar a receita. Como assim? O Estado não perdeu nada, gente. O Estado não produz nada.
O que ele perdeu? Continuando, sua capital, Vitória, né? Até bem pouco tempo, uma cidadezinha de feitio atrasada, colonial, é hoje um centro urbano dos mais ricos, dos mais animados e dos mais modernos que existem no país. Ele está falando do quê? Ele está falando da Praça Costa Pereira e da, da Praça Costa Pereira e do Parque Moscoso, gente. Essa era a cidade moderna. O Parque Moscoso, com, sei lá, 40 casas no entorno, a cidade alta onde está o Palácio Anchieta e o Fórum, a Biblioteca Pública e a Igreja, né, a Catedral de Vitória, né, ali, um centrozinho desse tamanho, muito moderno, né? Quase toda reedificada, saneada de lindos jardins, provida de bons hotéis, mentira, não tinha bons hotéis coisa nenhuma. Boa iluminação, mentira também. Bom calçamento, mentira também. Irrepreensível serviço de viação, nossa, matéria paga, né? Amplas avenidas, etc. Vitória hoje pode ser mostrada ao estrangeiro habituado ao conforto que busca em nosso país gratas emoções. Gente, pelo amor de Deus, não era nada disso. Mas vamos lá, vamos continuar. Sua biblioteca pública, o Novo Mercado, né, o Mercado da Capixaba, que está aqui atrás de mim, seus grupos escolares, o Teatro Carlos Gomes, que veio a ser construído depois da demolição do Teatro Melpomene ali, né? O Palácio do Governo, o Viaduto, olha só, o Viaduto é o Caramuru, né? O Parque Moscoso, a gigantesca ponte ligando a ilha de Vitória ao continente, né, a ponte, as 5 pontes, a Florentino Navios, na ponte, ao lado das obras do porto, aí sim, né, foram obras importantes do porto para receber navios de maior calado e tudo, né? E também a ponte ligando Vitória à Ilha do Príncipe e da Ilha do Príncipe até Vila Velha, né? Realmente foi importante aquilo ali. Talvez a obra mais importante. O resto foi né, nada demais. São coisas importantes, semelhantes aos trabalhos de Hércules, né? Trabalho hercúleo, digamos assim. Todas essas novas obras, né? Tendo em vista o curto prazo em que estas obras tiveram andamento sem que parassem outras grandes de alcance, não esquecendo também as possibilidades financeiras de um Estado pequeno, como é, afinal, o Estado do Espírito Santo, né? Ele diz aqui, gente, que foram obras de curto prazo. Mentira, né? Foram 30 anos, né? 30 anos não é curto prazo, não, gente. Pelo amor de Deus, né? Mas como é matéria paga, né? Então já viu, né? Há também serviços no Espírito Santo que podem ser apontados como verdadeiramente modelares, que são exemplares, né? Bacanas e tudo. Entre estes, sem dúvida, está a saúde pública, com a sua organização material e jurídica, os seus serviços técnicos de eficiência amplamente demonstrada no combate ao paludismo, ao tifo e também à varíola, nas suas conquistas em matéria de saneamento rural, etc. Tem que lembrar, gente, que Vitória em 1926 tinha 10 mil habitantes, né? 10 mil habitantes era um pequeno vilarejo, então não era uma cidade difícil de você isolar, por exemplo, por causa do porto. Por isso que havia aqui 2 ou 3 lugares de quarentena, né, onde você fazia quarentena de quem vinha de fora para não trazer doença, nem trazer nenhum tipo de bactéria ou vírus, ou trazer alguma doença animal, né, que pudesse colocar em risco o nosso rebanho ovino, bovino, etc. Normal, natural. Ou trazer alguma espécie exógena, né, que viesse de fora com alguma doença para alguma plantação e tudo, isso aí é normal, né? Desde tempos imemoriais, na antiguidade, se faz esse tipo de quarentena, e para uma cidade pequenininha como Vitória, né, então não era difícil, né? Suas florescentes indústrias, desde as manufaturas, as pecuárias e extrativas, sua poderosa vida agrícola, em que dominam o café e o cacau. Você vê que até esse momento, até os anos 20, 30 mais ou menos, o cacau ainda era importante para a economia no norte do Espírito Santo. Mas o café já vinha dominando tudo mesmo, né? Não sei que manufatura é essa. Suas estradas de rodagem, montando já a bela soma de 487 quilômetros de estradas de rodagem no estado todo, são os fatores principais da excepcional situação de que goza presentemente o operoso estado nortista. Vai vendo. Seria, porém, injustiça não reconhecer que as obras de seus governos em muito têm contribuído para esse risonho estado de coisas, né, como diz o texto aqui,
de 1926. A injustiça maior seria desconhecer que a contribuição neste sentido do seu atual presidente, Dr. Florentino Avidos, tem sido dos maiores que tem beneficiado o Estado. Aí vem, né, fazer aquele libelo sobre o atual presidente, né, no seu segundo ano de mandato. E fora de dúvida que a sua constante vigilância sobre tudo quanto diga respeito ao bem-estar da população e o progresso do Estado, em concomitância com uma administração cuidadosa e segura da coisa pública, seja na aplicação dos tributos, recebimento de proventos ou respectiva aplicação das rendas estaduais, o tem imposto a gratidão dos seus conterrâneos, né? Ele tem tido a gratidão, né, dos espíritos santenses, e é causa principal de se poder dizer com orgulho que a situação financeira do Estado é das mais promissoras. Mentira. O Espírito Santo tinha dívidas muito grandes, inclusive com o Banco Belga, o Banco Franco-Belga, o Banco Alemão, por conta das obras da ponte metálica ligando Vitória a Vila Velha, que cresceu enormemente a nossa dívida externa, né? Sem dívida flutuante, não, hein? Com as suas obrigações consolidadas, uma dívida interna de apenas 6 mil contos de réis e a externa em via de resgate, tanto que o Florentino enviou o filho, né, Moacir Avidos, para a Europa para fazer esse resgate da dívida que acabou não acontecendo. Gozando de crédito dentro e fora do país e com as rendas públicas em constante ascensão, o Espírito Santo pode ser apontado como exemplo de boa administração e o senhor Florentino Avidos como modelo dos estadistas que convém à administração do Brasil. Esse governo, Florentino era do Rio, né? Esse governo tinha uma afinidade com o presidente Washington Luiz e recebeu alguma atenção de alguns industriais e investidores do Rio de Janeiro, né? E da Bahia também, de Salvador, como nas obras do Porto aqui, que foi contratada uma empresa privada particular de Salvador, que fazia ampliação de portos, né? Para ancoradouros e cais, navios, etc. Então, é claro, né? Você dá o subsídio, o governo libera o cara de vários impostos, então o investidor vem, né, com essa benesse, né, para fazer esse investimento, né? O cara, eu vou construir para você aí, vou aumentar o porto, vou aumentar como foi aumentado aqui nos anos 20, em 600 metros aqui o Porto de Vitória. A extensão do porto. Foi feito um aterro, um enrocamento e tudo nesse período, né? Então o cara vem investir e ele quer usufruir daquilo ali depois, cobrando alguma tarifa, né, para poder recuperar o seu investimento. É uma política público-privada para fazer isso aí, né? O governo do Espírito Santo não tinha a menor condição de fazer isso, não havia expertise para isso, para fazer a ampliação do porto aqui, por exemplo. Nem muito menos para fazer o aterro dos manguezais do Parque Moscoso nos anos 1910, 1900, né? Não tinha engenheiro, não tinha maquinário, não tinha nada. Então uma empresa tem que ser contratada para isso. Na época foi a empresa chamada Thorens, que fez todo aquele aterro lá do Parque Moscoso. Aí continua aqui a revista Excelsior, São Paulo, 1926, o artigo continua dizendo: por outro lado, o espírito de tolerância que tem caracterizado a sua gestão do Florentino Avidos tem impossibilitado no grande estado as lutas estreitas e estéreis de politiquice regional que tem impedido os surtos de progresso em outras unidades da federação igualmente dotadas de elementos de riqueza e prosperidade. Então, ele diz que o Florentino era um cara que não era afeito a brigas políticas e lutas que são lutas estreitas, que ele chama cara a cara, de arrumar inimigos políticos assim, e são estéreis, porque não adianta nada ficar brigando, né? Porque tudo isso é uma politiquice regional. Então, dessa forma, o Espírito Santo acaba sobressaindo-se em comparação a outros estados, especialmente no Nordeste, onde havia uma briga ainda de fazendeiros, né? Aquela coisa muito provincialista. Uma íntima e inteligente política de aproximação dos poderes públicos e espirituais no Espírito Santo muito tem concorrido também para o desenvolvimento e prestígio das instituições que são ali expressão de cultura e garantia da harmonia social. Quando ele fala em espiritual,
é um engajamento ali, uma conversa muito próxima com a Igreja Católica, né? Que deixa o pessoal, né, assim, bem manso, né? Fora a injustiça também não reconhecer os largos benefícios da sua política imigratória, atraindo de preferência os elementos que se ajustam à configuração moral do país e cuja assimilação se faz espontaneamente sem pressão nem intervenção do Estado, apenas pela força dos laços de afinidade espiritual e pelo amor com que se radicam à terra dadivosa. Ele fala que vem o imigrante, ou o migrante, né? Muitos vieram do Nordeste nessa época, nos anos 1920 e 30, veio muita gente do Nordeste aqui para o Espírito Santo e também gente de Minas, né? Para cá. E ele fala dessa assimilação, que as pessoas acabam se assimilando à cultura capixaba, né? A gente viu depois que não, isso não aconteceu, eles acabam trazendo com muita força a sua cultura e acaba esmagando essa cultura capixaba que, na verdade, nunca existiu. Essa cultura capixaba nunca existiu, do jeito que a gente imagina, uma cultura consolidada, como a gente vê, por exemplo, em alguns estados nordestinos, por exemplo, como no estado do Pernambuco, né? Onde há uma cultura local muito forte, né? Ou na Bahia também, né? Especialmente na região de Salvador. Nas Minas Gerais também havia uma amálgama cultural consolidada, né, gente? Isso começa primeiro com a política e no final dá na outra ponta, que é na cultura, né, na literatura, na política, né? O Espírito Santo nunca teve isso. Tanto, bom, esse é outro assunto. E não para por aí os benefícios da corrente imigratória espírito-santense. A geração de brasileiros que ela tem produzido assinala-se pela sua identificação com os filhos capazes, muito capazes, mais capazes do que os pais, mais inteligentes, mais operosos e mais progressistas que a nação tem produzido. Então seriam os filhos dessa corrente imigratória que aconteceu, eu diria, ali pelos anos 1900, né, ele está falando aqui. Que não é uma concorrência estrangeira, aí já é. Essa imigração estrangeira aconteceu desde 1870, 1880, 1890, arregimentada totalmente pelo Segundo Império, por Dom Pedro II, que deu aquelas terras e tal, né, para o pessoal vir para cá, nessa imigração alemã, italiana, etc. O Estado do Espírito Santo conta ainda a vantagem de ter como base da sua vida econômica o trabalho do campo. Embora a indústria ocupe no terreno das suas atividades um largo espaço, mentira, entretanto é do seio da terra, é da agricultura que sai a grande corrente de atividade que anima e enriquece a próspera unidade brasileira. Nada contra, né, gente? Nada contra. É claro que deve haver um equilíbrio entre a agricultura e a indústria, né? Senão a coisa fica desbalanceada, né? E a gente não tem acesso aos bens de consumo, que é o que interessa, né? De você ter luz em casa, de você poder comprar um novo eletrônico na época, né? Comprar um rádio, por exemplo, nos anos 20, né? Deixa eu ver o que mais. Isto significa que a sua fortuna tem bases mais sólidas e tem maior independência no jogo das competições políticas e está verdadeiramente dentro da corrente que indica a finalidade do país, como futuro celeiro dos povos do velho mundo. Não, isso não aconteceu. Seu presente, aqui do Espírito Santo, que já o assinala vitoriosamente, desculpem. O seu presente, o presente capixaba, que já o assinala vitoriosamente nos seios dos seus irmãos da Federação, é, entretanto, uma simples demonstração do seu brilhante futuro, se o impulso que lhe foi dado nesses últimos anos não encontrar um sério óbice, as influências perniciosas não vierem retardar a sua formosa trajetória na gravitação da vida nacional, como tudo faz prever que não acontecerá. E o cara, né, um bom augúrio, dizendo que se não houver nenhum obstáculo, né, para parar essa trajetória do Espírito Santo rumo a integrar-se à vida nacional como um Estado próspero, poderoso, né, se alguma influência perniciosa retardar
essa trajetória, né, o Espírito Santo realmente chegará, né, ao ápice do seu desenvolvimento social, cultural, político, econômico, etc. Né? Não é fácil deter a ascensão de um povo quando a sua marcha se faz de maneira tão propícia e ao canto marcial dos hinos da vitória. Artigo da revista Excelsior, de São Paulo, 1926. Matéria paga, né, gente? Falando muito bem do Espírito Santo, de toda essa maravilhosa trajetória capixaba, da industrialização maravilhosa, do cacau e do café, né? As obras de aformosamento da cidade e tudo. Gente, ai, ai. Foi o que, ó, escreve aí, o articulista, por favor, né? Escreve aí que a gente vai botar uma propaganda aqui na revista. Mas não era nada disso, gente. O Espírito Santo atravessava um momento difícil, com muitas obras inacabadas, um desenvolvimento muito tímido aqui na região da cidade, da ilha de Vitória, onde moravam as famílias mais abastadas, com bastante dinheiro, né, com influência política. E ali houve um embelezamento. Realmente a cidade ficou muito bonita ali. Nos anos 1920, 1930, né, a cidade estava realmente bonita. O centro da cidade, onde moravam as famílias mais ricas. Né? Mas o restante do Espírito Santo, não, gente, não. Havia seca no norte, havia fome no norte, no noroeste, na região contestada lá com Minas Gerais e Bahia. O problema com as pestes nas lavouras de cacau e de café. A concorrência do café internacional, o café que vinha do Oriente, o café colombiano, o café mexicano, colombiano, que estavam fazendo concorrência ao café brasileiro. O Espírito Santo baseou toda a sua economia no café nesse período, estava passando dificuldade. Enquanto isso, as madeiras estavam saindo pelo Rio Doce, indo embora. Toda aquela madeira de lei sendo cortada de forma aleatória, vão cortando, né, aquelas madeiras maravilhosas, aquelas árvores centenárias, milenares, foram cortadas. Se sobrou 2 no Espírito Santo todo, é muito. Árvores que têm, sei lá, 500 anos de idade, né? Ainda existem 2 ou 3, né? Infelizmente. E essa Mata Atlântica que foi toda devastada, né, por conta dessa loucura que aconteceu nesse período, né? Sem fiscalização estatal, era uma coisa meio bagunçada, né? Era não, né? Continua, né? Continua sendo. E o artigo, ele, né, tenta dar uma injeção de ânimo assim no capixaba. Não se falava capixaba nessa época, né, gente? Falava povo Espírito Santense. O Espírito Santense recebia então desse artigo da revista Excelsior uma injeção de ânimo, né, de prosperidade, que não é a pequenez da política, da politiquice regional que vai atravancar esse caminho próspero, né, desse povo laborioso, ordeiro, né? E o texto fala dessa forma assim que a gente fica pensando, né? Quem dera se tivesse sido desse jeito, né? Então, pessoal, é isso aí. Esse é o canal Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, a gente faz esse apanhado. É claro que eu sempre digo o seguinte, ele fala aqui no texto de todo esse período de obras que aconteceu aqui entre 1900 e 1920, até o golpe do Getúlio em 30, que aí deu uma parada geral, né? Esses trabalhos todos foram hercúleos, né? E toda vez que se fala nesses deuses e semideuses olímpicos, a gente fica, né, com o pé atrás. E eu, como sou um fanático, um fã de mitologia grega, nesse período havia esse renascimento da mitologia grega nos anos 20, depois veio Monteiro Lobato, que fez aquele trabalho extraordinário, maravilhoso. Hoje está cancelado Monteiro Lobato, é inacreditável, gente, inacreditável. Esse homem criou uma coisa inédita na história da humanidade, na literatura do mundo. Monteiro Lobato é um herói, devia ter um prêmio Nobel de literatura póstumo, porque ele trouxe para dentro da literatura infantil a mitologia grega. Então é maravilhoso, né? E nesse período, que é um período meio arte nouveau, ele trouxe essa beleza grega antiga, né? E a gente teve esse renascimento da arquitetura greco-romana nesse período. Aqui em Vitória nós temos toda essa arquitetura aqui no centro da cidade, especialmente da Catedral Metropolitana, que é um neoclássico, alguns,
meia dúzia de prédios ali. Vitória não tem essa... Nunca teve, né? Lá nos anos 20 saíram demolindo tudo, acabaram com tudo. E só tem meia dúzia, 3 ou 4 igrejas antigas do século XVIII e 2 ou 3 casas no centro da cidade que sobraram do século XVIII. O resto foi tudo demolido. E quando esses textos ficam falando de trabalhos hercúleos, comparando essas atividades econômicas e políticas e esses nomes a semideuses e deuses olímpicos, a gente tem que trazê-los de volta à realidade com os pés no chão, cravados no chão. Eram pessoas comuns, faziam propinas, recebiam propinas, eram déspotas, colocaram seus parentes para dentro da máquina pública, todo mundo, todos eles. Colocaram filhos e netos, sobrinhos e amantes, tem muitas fofocas. Claro que os jornais de Vitória não publicavam essas fofocas de corredor, né? De alcova também, mas os jornais do Rio falavam mal pra caramba, gente, desses governos todos que colocaram amantes, as misses Espírito Santo que eram colocadas para dentro do palácio, Anchieta, né? Então é isso aí, gente, andando de carro, andando de automóvel com a gasolina paga pelo erário estadual, né? Tem muita fofoca assim nos jornais. Esse povo, gente, era um povo comum como nós. É um pessoal que faz xixi, que faz cocô, que almoça, que transa. É tudo igual, não mudou nada. Você chegar e elevar essas pessoas a uma categoria de deus olímpico é uma imbecilidade, uma idiotice histórica, né? E eu estou aqui para fazer esse tipo de relato. Por isso que eu vou nos jornais, revistas, e não vou em livro nenhum de historiador, porque o historiador ele sempre tem um viés. O jornal é o dia a dia, né? O jornalista ele escreve, tem viés também, mas tem o outro lado. O livro não, o livro só tem um lado, né? Aquele livro ali é o cara que o cara escreveu. O jornal não, naquele dia, no dia que o cara publicou aquilo ali, naquele dia, no outro jornal, o outro está falando outra coisa. Tem um oposicionista, jornalista, articulista que vai falar outra coisa, cronista que vai detonar o outro no dia anterior. Isso eu vejo muito aqui em Vitória tinha, tinha esse antagonismo jornalístico também, mas para causas policiais, eu diria, ou quando havia algum desafeto político ou pessoal, né? Dentro da alta política capixaba não, a coisa era feita assim muito subliminarmente, devagarzinho, para não, né? Porque em Vitória, no Espírito Santo, a coisa sempre foi assim no fio da navalha. Somente ali na revolta do Xandoca é que a coisa explodiu mesmo e foi para porrada, para tiroteio, né? Mas a política capixaba sempre foi esse marasmo, né? Essa coisa assim, tapinha nas costas e tal. No Rio, São Paulo, não, pau quebra. Em Minas também, Bahia também, o pau come, Pernambuco muito mais, no Rio Grande do Sul, nossa senhora, lá no sul do Brasil, o pau come, e aqui fica essa coisa, né? Ficava também na época, né? Mas no Rio de Janeiro, que era a capital da República, tinha esses jornais, muitos, centenas de publicações, né? Mensais, semanais, mensais, quinzenais, diárias, noturna, de vespertina, de matutina, tinha jornal de tudo quanto é tipo. E ainda tinha o rádio nos anos 20, né? Então, a gente tinha essa profusão de ideias de todos os lados. Não é como é hoje. Hoje há uma dicotomia. Ou a esquerda ou a direita. Não tem mais nada. E o isentão que está no meio ali é o idiota útil. Então, a coisa fica assim. Antigamente não. Havia gente que era monarquista e comunista e liberal e libertário e anarquista. Jacobino. tinha de tudo. Então, hoje a coisa está muito mais difícil do que era antigamente, eu diria, tá? Analisando isso aí tudo, historicamente, geopoliticamente, a coisa hoje está muito mais difícil, muito mais complicada, ao mesmo tempo em que a tecnologia chegou para nos libertar, para fazer com que todo mundo conversasse com todo mundo, todas as ideias circulassem no mundo inteiro na velocidade da luz, da fibra ótica, ao mesmo tempo o Estado se arregimenta para calar-nos, para evitar que você se comunique. Ele não quer você se comunicando. O Estado quer você quietinho, obediente, ordeiro, como diz o texto, laborioso,
quieto, pagando impostos e no domingo indo na igreja rezar, porque o padre vai dizer que você é um cara muito bonzinho, mas fica quieto e segunda-feira volte para o trabalho. 10 horas, 12 horas por dia trabalhando e pagando seus impostos, porque o Estado, a pirâmide estatal precisa, né, estar funcionando do jeito, a contento desse mecanismo, desse sistema que não pode parar. E quando você vai contra o sistema aniquila você. Mas é isso, gente. Esse é um texto assim, bacana, de 1926, quando o Florentino Avidos completou 2 anos de mandato. Ele ficou até 28. Depois dele entrou o Aristeu Borges de Aguiar, desastroso governo. Começou bem e terminou mal, apenas 2 anos de governo, porque depois veio o golpe do Getúlio, que tirou todos os presidentes estaduais e instituiu as interventorias, né? Aí vieram os interventores estaduais e para cá veio o João Punaro Bley, lugar-tenente do Getúlio Vargas, ditador. E aí a gente vai tentando sempre entender o que foi que aconteceu no Brasil, né? Toda vez que há uma ruptura institucional, ela é de cunho militar, né? Todas as vezes, né? Foi em 1889, no golpe de 1889, que instituiu a República. Depois no golpe de 1930. Depois veio a revolta de 32, né? Aí vem o Estado Novo, outro golpe militar novamente, né? Aí a gente teve aquele período pequenininho ali de alguma liberdade política, né? Onde foi eleito ali o Juscelino, naquele período ali, Juscelino e Jânio, e pronto, depois degringolou tudo novamente, e aí mais uma ditadura, mais um governo militar, mais um golpe militar. E agora, né? Vamos lá, gente, vamos continuar nossos estudos aqui, tentando entender essa política brasileira complicada, complexa, e agora com toda essa influência internacional, né? E para onde que a gente está indo, de onde a gente veio, né? O que está acontecendo agora e qual é o caminho que a gente vai trilhar. Então valeu, gente, muito obrigado. A gente volta a qualquer momento com mais histórias incríveis aqui da história do Espírito Santo, dentro desse panorama nacional e internacional. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.